Graça e paz, igreja. Amém, amados? Você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha para você ver o que diz aí. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou melhor, vamos começar no 1 enquanto você acha. Vendo Jesus as multidões, capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de... Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra nós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso quê? Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de... Eu gostaria que você deixasse aberto aí. Eu quero conversar com os irmãos, pelo menos alguns pontinhos aí, dessas bem-aventuranças. E mesmo com o olho aberto, você já orou com o olho aberto? Por que, pastor Fábio, que a gente tem de orar com o olho fechado? Né? A Bíblia manda? Não manda não, né? Na verdade a gente olha, a gente ora, pra gente, de repente passa uma barata ali, a gente acorda a barata, né? Mas você pode orar de olhos abertos, de olhos fechados, de joelho, em pé, deitado, não importa. E mesmo com os olhos abertos, diga comigo assim: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio para ministrar esta palavra em meu coração, em nome de Jesus. Amém? Aí diz bem-aventurados, em primeiro lugar o quê? Bem-aventurados os humildes. Tem um grande homem de Deus chamado Dr. Martin Lloyd Jones. Este homem era um médico, teve o chamado de Deus, abandonou a medicina para dedicar-se à pregação da palavra do Senhor. E o auditório dele era um auditório grande. Uma das manhãs, parece-me numa cidade da Inglaterra, de manhãzinha, escola bíblica dominical, ele falava 2 horas ensinando a igreja, um grande mestre. E ele escreveu um livro chamado O Sermão do Monte, um livro, olha, umas 500 páginas, tem lá em casa ele. E ele fala o seguinte: todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia aqui, no capítulo 5, para lermos e estudarmos sobre as bem-aventuranças, nós devemos ter em mente, como se fosse o Everest, uma montanha bem alta, e quando a gente chega cá embaixo, no pé da montanha, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, e a gente olha lá em cima, no final, lá no pico no final, e a gente vê que ela é tão alta, e a gente não tem nada para conseguir escalar aquela montanha, chegar até lá no topo, e a gente então reconhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade. E ele faz essa metáfora do monte, do Everest, falando que assim sou eu, você, somos nós, diante do monte alto da santidade, da grandeza de quem é Deus. Então todas as vezes que nós chegarmos para estudar as bem-aventuranças, tenhamos em mente, nunca esqueça disso. Quando eu estudei, li quase o livro todo do Sermão do Monte e dissertado minuciosamente por Dr. Martin Lloyd Jones, e eu fiquei com essa
na minha mente com esta cena de um monte bem alto e eu caio embaixo, já sou baixinho, me sentindo impotente, incapaz de chegar até lá em cima. Tem pessoas que interpretam errado esse texto aí das bem-aventuranças. O que significa bem-aventurados? Mais do que felizes. Tem muitas pessoas que são felizes na vida porque têm bens materiais, estão bem de saúde, mas a Bíblia nos fala aqui, o Senhor Jesus nos fala que mais do que felizes são aqueles, em primeiro lugar, os humildes de espírito. E outra tradução diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu já vi, principalmente esse pessoal do espiritismo, eu já ouvi algumas pessoas dizendo bem-aventurados pobres, sempre focando o lado de uma pessoa destituída de bens materiais. Entende? Uma pessoa que não tem condições financeiras, não ganha nem um salário mínimo, aquela pessoa que não tem nem mesmo roupas para vestir, não tem uma casa para morar. Aí tem pessoas que pegam esse texto e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é. E o texto não está tratando desse assunto. O texto está tratando de uma perspectiva espiritual. O que significa bem-aventurados os humildes, os pobres? E todo crente tem de estar patente na vida dele as bem-aventuranças. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, na verdade as bem-aventuranças é como se fosse o retrato do crente. Elas têm de evidenciarem na minha vida, na vida do salvo, do verdadeiro crente. E em primeiro lugar, quando diz bem-aventurados os pobres, os humildes, está dizendo a pessoa que reconhece que ela é pecadora. É o que aconteceu com o homem de Deus, Davi, rei de Israel, um homem que tinha toda aquela grandeza na época como rei de Israel. Mas Davi, ele chega dizendo no Salmo que ele era pobre e necessitado. Esta é a ideia, Ivanete. Quando a pessoa reconhece que ela é pobre, significa que ela reconhece que ela é dependente de Deus, que ela é destituída de tudo. E se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, esta pessoa, eu e você, estamos perdidos. Esta é a ideia de pobres. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é pobre, sim? Ou você está naquela ideia de que pobre e humilde é a pessoa que não tem bens materiais? Você sabia que tem muita gente pobre, gente que não tem condições financeiras e são orgulhosas, ruins, difíceis, e vive de mal com a vida, culpando todos, culpando Deus, culpando todo mundo pela situação dela? E você sabia que existem pessoas ricas, pessoas de boas condições financeiras, mas que foram alcançadas pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e são pessoas humildes? A humildade não está na aparência. De vez em quando a gente olha alguém, aquele homem com o cabelo desgrenhado, faltando 2 dentes na boca, aquele homem com a sandalinha havaiana quebrada, e de repente ele coloca lá embaixo um prego, ou então um grampo de cabelo. Aí seu Zé, dona Creuza, fala assim: ô pastor, mas que homem humilde. Vai conversar com a fera para você ver. Vai conversar como é que a pessoa é difícil, entendeu? E a gente julga as aparências. É o que Deus diz lá em Samuel, que ele não vê o exterior, Deus vê o quê? Quem falou de vez em quando, chega uma irmã da igreja, entrando domingo à noite, uma irmã arrumada, um cabelo pintado, um brinco bonito, um relojão que quando bate assim chega a brilhar. Quando o Ronaldinho filma, chega a dar um close na filmadora. Aí a irmãzinha que é você fala assim: orgulhosa, vaidosa, olha que orgulhosa. Quem sou eu e quem é você para penetrar no coração da pessoa? Só Deus. Sim. Fala comigo: bem-aventurados os pobres. Os pobres são aqueles
que já reconheceram diante de Deus a sua miséria, a sua impotência, a sua carência, que não é nada diante de Deus. E quão difícil é para o homem reconhecer isso. Quão difícil é para o homem reconhecer que é pecador, que é um miserável pecador, destituído da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, o versículo 18 diz: não há justo nem sequer um, porque todos pecaram, todos se extraviaram, estão distantes da glória de Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele já fez a obra no meu coração e no seu coração, e você reconhece que você é um pecador. Aí a gente chega diante daquele monte, ou daquela montanha alta, grande, e você chega aqui e você se sente pequeno, impossibilitado. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós, irmãos? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e isso é o que? É dom de Deus. Então, quando diz aqui pobre, vamos tirar da mente a cena de uma pessoa que é destituída de bens. Pode acontecer de um rico ser orgulhoso, e como tem rico orgulhoso. Por isso que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que. E teve um apóstolo lá que falou assim: Senhor, então tenha misericórdia, não é? Foi Pedrão que falou, não foi? Pedrão falou assim: então acabou, Senhor, rico nenhum vai ser salvo não, viu? Porque os bichos são difíceis. Aí Jesus falou assim: que nada é e o quê? Impossível. Saia daqui nessa noite falando assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor já me fez pobre, porque o Senhor já me fez o quê? Humilde. E humildade não está na aparência. Escute, muitas vezes, eu volto a dizer, você chega numa casa, talvez você é um profissional, ou você foi convidado para ir na casa de alguém, e você entra naquela casa, uma sala de 15 metros por 12 metros, olha, quase a casa da gente toda, não é só a sala. Aí você entra no quarto, e esses tempos eu entrei numa casa, eu falei assim: Deus, aquele quartão. Aí tinha aqui um banheiro mais ou menos de 4 metros por 3 metros, um banheiro, uma banheira, meu amigo, irmão Maurício, hidromassagem, meu Deus. E do outro lado, pasmem para vocês verem, mais ou menos dentro desse quarto que eu estou falando, lá tinha para madame uma bicicleta, e tinha lá aquela esteira grandona, profissional, não é aquela que eu tinha lá em casa, baratinha de R$120 não, esteirona de 3.000. Aí eu olhei assim, mas quando eu vi o coração deles, gente de Deus, Deus faz a obra no rico e no pobre, no feio e no bonito, no baixinho e careca. Careca sai fora, né? De mim eu não sou careca. Ou no alto, no moreno, no pardo e no branquelinho. Deus é Ele que faz a obra. E a coisa que nós devemos fazer nessa noite é agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu sou pobre e eu dependo da tua graça, eu dependo do Senhor. Louvado seja Deus. Davi disse, eu repito aqui: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus. Nosso Deus, irmãos, que nos fez curvar diante dele e reconhecermos que nós somos miseráveis pecadores. Então, se você sabe que você é um pecador, por que você fica cobrando tanto da sua esposa? Porque isso é o problema do casamento. A gente nutre expectativa quanto ao outro, e a gente cobra demais do outro, e a gente fica muito esperando que o outro faça nos felizes. E quando Giselda me decepciona, quando Giselda me tira do sério, é difícil tirar do sério, né? Giselda não me tira do sério, nem Luninha, né, Luninha? Ah, bênção. Por que eu vou decepcionar, sendo que eu entendo que ela é pecadora e eu sou pecador? Nós estamos nessa noite aqui como um bocado de pobres. Somos pobres,
carentes da glória de Deus. E pela bondade dele, ele nos tornou ricos. A Bíblia diz, Deus nos tornou ricos. A Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos fez ricos pela bondade dele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua riqueza nos tornássemos o quê? Ricos, irmãos. Mas não é ricos de um apartamento de 180 metros quadrados, não. Não é rico de mansão, não. Apesar que quem tem energia despreendida e se Deus der a oportunidade de ganhar dinheiro, possa ter este mundo. A ideia de rico aqui são as riquezas espirituais que Deus já disponibilizou para nós. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, hein? Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Apesar de reconhecermos a nossa miséria, e quando reconhecemos a nossa pobreza, a nossa dependência de Deus, a nossa miséria, é aí que Deus trabalha em nós. E mesmo isso é a ação do Espírito dele. Ele nos enriquece. Porque, irmãos, não são os bens. A vida nossa não consiste, a alegria nossa do homem não consiste nos bens que ele possui. Não é assim que diz a Bíblia? A vida nossa não consiste nos bens materiais, não consiste na posição, mas a vida de um homem, a alegria de um homem consiste em ter uma experiência com o Senhor, em ter o Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados, tudo bem. Qual é a segunda bem-aventurança aí? Bem-aventurados que, vocês entendem? Quando eu chego diante aqui do monte alto, eu me sinto pequeno, incapaz. Ora, se eu me sinto pequeno e incapaz, o que eu faço? Eu choro. Sabe quando o menininho vai atravessar a rua e de repente o pai vem, mas ele tem medo e ele começa a chorar. Aí o pai tem de ir lá, vem cá, vem cá, vem cá, e traz de volta. É isso que Deus faz conosco. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Você entende o que significa esse consolo aí? Eu já vi pregador em culto fúnebre subindo na plataforma e pregando esse versículo, dizendo: nesta manhã aqui tem muitos entes queridos aqui, os amigos chorando, você que perdeu aqui fulano de tal, mas a Bíblia diz aqui, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Esse povo é assim, né? Eles pegam o texto, forçam o texto, falar o que o texto não está falando, e ainda dá glória a Deus, aleluia, santo, santo. Aí tem um bocado de gente lá, fala assim, aleluia, santo, até entra não são. E de repente o texto não está falando nada disso. E na verdade eu já vi pessoa pregando, e o texto não tem nada a ver, Mara. Você pode até usar o texto fora do contexto, e até a pessoa ser assim, muito obrigado. Mas o texto está falando aí, não é sobre a questão de alguém que morreu, ou a mulher que está sofrendo com o filho, que o filho está nas drogas. O texto não está tratando da problemática social, está entendendo? Está entendendo, Tatiana? Você chegou na sua casa, sua mãe ficou angustiada com seu irmão ou sua irmã, não sei, e aí sua mãe está chorando. Aí vocês falam assim, calma mamãe, a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A sua mãe pode até ficar consolada, mas o texto não está falando isso. Aí como diz um pastor famoso, se serviu, vai na paz. O texto não está dizendo isso não. O perigoso é você pegar outro texto, igual o pastor aquele dia falou, né? Judas foi, enforcou, vai fácil mesmo, o que ainda esperas. Aí é perigoso, não é verdade? Então, Tatiana chegou lá, o texto está falando, Fátima, bem-aventurados que choram, quando você se sente incapaz, porque você reconheceu que você é miserável, pecadora, que nós somos pecadores, dependentes de Deus, e se não for Deus, a graça dele, nós iremos para o inferno queimar eternamente. Quando a gente reconhece essa pequenez, o que a gente faz? Chora. É chorar por reconhecer isso, é chorar por reconhecer que não consegue, eu não consigo, o que eu faço?
É por isso, irmãos, que muitas vezes na igreja nós falamos de graça, mas vivemos das boas obras. E eu confesso na minha vida, eu estou com 32 anos de crente, eu confesso que por algumas vezes eu ia em monte, já contei isso aqui já, ia em monte, muitas vezes com autoafirmação, muitas vezes orando ali, como se fosse aquele momento no monte de orar, como para receber, para fazer boas obras, como uma autoexpiação, e minha vida não mudava e não acontecia nada, porque tudo é graça. É quando a gente chora, sabe? E sabe quando a gente chora, e isso é difícil que eu vou falar aqui agora. Sabe quando alguém te magoou? Alguém te magoou e você fala assim: eu preciso de perdoar essa pessoa. E você sofrer, porque você sabe que aquela pessoa que te magoou precisa de ser perdoada, e você entende a humanidade dela, e você sofre porque aquela pessoa te magoou, e você se coloca no lugar daquela pessoa. Por isso, quando as pessoas machucam a gente, ferem a gente, por que a gente dentro da igreja, por que a gente no dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais na igreja, a gente guarda mágoa, a gente guarda, e a gente esquece de trazer a memória que a gente precisa de chorar, sabe? Chorar pela miséria daquela pessoa que me maltratou, ou chorar por mim mesmo, porque eu não deveria ter feito aquilo. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo quando eu magoo Giselda, quando eu magoo Luna, quando eu magoo um irmão. Eu chego diante de Deus e falo: meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Por que eu fiz isso? Sou desgraçado, miséria. Mas nós devemos sentir isso, mas sentir também a misericórdia dela. De repente, desculpa eu lascar vocês dois aqui mais uma vez, Júnior foi indelicadíssimo com você. Aí você é uma mulher tão de Deus, que você conhece as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças devem estar patentes nas nossas vidas, que ele te maltratou tanto, e você teria todo o direito, assim, humanamente falando, como esposa, de reivindicar, entendeu? Reivindicar dele. E você espera ele vir, mas você ora a Deus: Senhor, eu quero falar com o Senhor, Deus, eu sei que ele errou comigo, mas eu sei que ele é ruim, e eu quero chorar aqui, Senhor, não com aquela autocomiseração, entendeu? Você está chorando com o que Júnior te fez, não com autocomiseração. Deus, eu sou tua filha, e Júnior me fez isso, Deus, eu sou uma mulher tão boazinha, Pai. Isso é pecaminoso. Isso é que é chamada, Tati, autocomiseração, dó de você mesmo. Entendeu, Júnior? É isso que eu quero dizer aqui. Chorar, você vai chorar, não tanto porque ele te magoou, mas você vai estar chorando exatamente pela miséria dele, pela fragilidade dele, de não ter te vigiado e te maltratado. E quando você ora assim, Deus fala assim: essa é minha serva, pode ficar tranquilo, serva minha, eu vou tratar com ele. Aí Deus trata. É isso que significa bem-aventurados que... Porque serão o quê? E quem consola a gente? É o Espírito Santo que vai nos consolar. E Deus agrada disso, quando a gente chora e fala: Senhor, não sou nada. Pior coisa é quando a gente é autossuficiente, quando a gente enche o coração de empáfia. E eu quero falar uma coisa aqui, talvez eu não falo mais na frente, que é a pior coisa que está acontecendo hoje no meio evangélico entre nós. É quando alguém fala assim: cadê meus direitos? Pastor Eugênio, fulana de tal feriu a minha o quê? A minha dignidade. Não é assim? Feriu a minha honra. Para falar a verdade rasgada aqui, é porque a gente não está na maturidade espiritual como um Paulo estava. E é por isso que muitos de nós, e quem sabe até o pastor Eugênio, quem sabe não o pastor Eugênio também, é igual os crentes de Coríntios, que Paulo fala que eles eram carnais, eram salvos, mas não carnais.
E Paulo falou assim: eu não posso falar com vocês como espirituais, eu vou falar com vocês como carnais. E muitas vezes não, nós sempre estamos buscando, reivindicando direitos, não é assim? E minha honra, e minha dignidade. E eu tive que falar com um casal. E a mulher fala desse jeito: pastor, cadê a minha dignidade? Eu falei assim: mas irmão, vem cá, o que é dignidade mesmo? A minha dignidade. Mas me explica, meu irmão, o que é dignidade? Pastor, minha dignidade. Nós não temos dignidade nenhuma, irmão. Nós não temos, na verdade, irmãos. Por isso que o caminho da cruz é difícil. Por isso que o caminho da cruz é difícil, é estreito, é difícil. Por isso que seguir Jesus, a Bíblia diz: aquele que quiser vir o quê? Após mim, a si mesmo o quê? E negar o quê? Ô, nossa irmã. Hoje misturou todo mundo, hein, Ângela? Negar o quê? Ah, negar dignidade. Negar a tal da honra. Você já viu que tem algumas famílias que ficam naquela tirando onda? Feriu a dignidade da família dos Novaes. Veja, já viu isso? A família dos Costa, dos Queiroz. É, irmão, servir Jesus é difícil, mas tem de estar patente em nós as bem-aventuranças. E a segunda bem-aventurança é chorar mesmo. Eu tenho de chorar: Senhor, eu não sou nada, eu sou inteiro dependente da sua graça. Mas eu quero falar outra coisa aqui. Eu quero citar isso, porque diz que algo mola em pedra dura, bate até que quê? Mas eu diria o seguinte: é bom falar, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O Evangelho, a palavra do Senhor. Lá diz a palavra do Senhor. E quando a gente fala, o apóstolo Paulo fala assim: ó, pregue, insta, quer fora do tempo, quer no tempo, mas prega a palavra. Um dia eles vão sentir o quê? Coceira nos ouvidos, não é assim, pastor? Coceira, e vão querer ouvir. Eu estava saindo lá de casa agora e falei: Geraldo, me dê esse texto, por favor. Mas não deu para xerocar. Uma crente e uma outra, nem sei o que é, brigando no Facebook. Eu quero falar com os irmãos aqui: Facebook é o quê? Mostra sua cara. Eu tive que falar com a irmã aqui, ela foi embora. Disse: minha filha, não fica se expondo no Face, não. Agora eu brigo com minha irmã em Salinas e fica no Face lá: você, sua infusada, que maltratou minha mãe, que pegou a herança antecipada, viu? A Bíblia diz que maldito aquele que recebe herança antecipada. Ai, que vergonha. Que crente mais tampa de sabugo. Não é verdade? Você tem Facebook? Você lembra daquela vez, não sei se a irmã Isabel lembra, a dona Maria era mais tranquila, né? Mas eu via lá em casa acontecendo isso. Chegava a minha tia de fora e já entrava com aquela sandália, eu ficava ouvindo. Falei com ela, Flor, falei na cara dela. Você falou? Falei. E o que ela fez? Ela quietou o facho. Crente é diferente, irmão, porque nós vivemos, não é segundo o padrão, os conceitos, não é segundo os rudimentos do mundo. Quando nós vivíamos debaixo da desobediência, nós seguimos debaixo dos preceitos de Deus. E o que eu quero falar aqui agora é que a gente de vez em quando vendo a irmã: é, Tati, você vai ver, ó, você e Júnior tá aqui, viu? Tá cheio de macumba dentro da igreja, sabia? Crente bruxo. É engraçado, os crentes não lêem a Bíblia. Há pouco tempo aí uma mãe falou com uma professora nossa: ó, tá aqui, viu? Você tá aqui no meu joelho. Isso é macumba, isso é bruxaria. Sabe o que a Bíblia diz? Se o teu inimigo te der uma tapa na face, faz o quê? Tá aqui a outra, pode bater. É difícil ou não é? É difícil, rapaz. Dr. Martin Lloyd Jones tem essa parte, ele fala assim, que era literal em alguns contextos na época, que era de batalha e guerra, literal. E aí? A Bíblia diz: se alguém te fizer andar uma milha, ande com ele quantas? Não, se quiser eu vou mais. Não, tá bom, não vou mais.
Se alguém tirar uma capa dele, o quê? Olha para você ver o que a Bíblia diz: amai os vossos o quê? Aí a Bíblia. Aí o que acontece? A pessoa fez mal com o Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui, viu? Todo dia todo mundo lá orando. Todo mundo lá orando, viu? Macumba evangélica tá cheia na igreja. A Bíblia é interessante, meu irmão. A gente não conhece história, meu irmão. Quando eu fui para o seminário, que mandaram a gente fazer um trabalho sobre os heróis da fé, eu falei, eu preciso converter de novo. Hoje a igreja, um irmão briga com o outro. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Tô de mal de você. Você lembra quando sua irmã brincava? Lá em casa minhas irmãs brincavam. É assim, né? Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. A criancice. Obrigado da igreja. Então, o que significa aqui? A Bíblia é tremenda. A Bíblia diz, olha, que não trateis o mal com o mal, mas trateis o mal com o bem. E significa chorar, irmão. Paulo, o apóstolo Paulo, antes, qual era o nome dele? E o que significa Saulo? O perseguidor. Quando ele converteu, interessante, olha para você ver. Olha para você ver aqui. Quem foi apedrejado em praça pública? Agora veja bem, quando Estevão, tem igreja que não pode sentar aqui não, que é maldição, sabia? Quando Estevão foi, Lidiane, Estevão foi apedrejado em praça pública. Quem estava lá consentindo e falando assim, é mesmo? Você lembra quando você era pequeno, lá em Salão, fazia assim, é mesmo? Vai no oi, mata, não era assim? Eu gostava de briga, rapaz. Saulo estava lá. Se fosse nos dias de hoje, né? Alguns iam falar assim, Estevão tinha de ter determinado. E aquele rapaz lá, aquele Saulo que persegue a igreja, ele vai ver a maldição. O que aconteceu com Saulo? Converteu. E foi usado por Deus como uma tocha para evangelizar toda aquela Ásia. E eu diria, assim, na nossa humanidade, se não fosse o apóstolo Paulo, nós não estaríamos com isso aqui não, gente, ó. Humanamente falando, que nós não podemos limitar Deus, é verdade. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Nosso cristianismo, sabe o que é? Nosso cristianismo é feito de papelão, jornal. Nas igrejas evangélicas hoje. E a ideia é essa: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Vamos seguir em frente aí para a gente começar a terminar. Quem que fala mais aí? Os mansos, porque o quê? Herdarão a terra. Agora é interessante, as pessoas pensam que o manso é aquele sonso, não é? Aquele camarada que para ele tirar o pé do lugar, ele leva um dia. Será que ele tem algum problema no pé? Ele quebrou o pé? Não, é aquele mesmo. Aquela pessoa sonsa, sabe? Aquela pessoa, e não estou criticando aqui, porque isso é bênção de Deus, a pessoa assim, entendeu? De vez em quando tem mulher que fala assim, pastor Eugênio, não estou aguentando meu marido mais não. Como é sonso demais. O texto não está falando de manso, esse tipo de gente não. Sabe? É aquela pessoa que, apesar de ter um temperamento igual o meu, apesar de ser uma pessoa cheia de energia, mas é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, uma pessoa calma, paciente. É aquela pessoa que antes de converter, não tinha nem estupim. Depois que converte, fica na boa. Manso. Você sabia que Moisés era terrível? Sabia disso, irmão? Sabia, grandão? Rapaz, Moisés, o cara era terrível. Ele matou um egípcio, escondeu debaixo da terra, da areia, não foi? Depois alguém falou assim, você está pensando que você vai fazer comigo igual fez com fulano? E o que fez? Perna para quem te quer, caiu fora. Mas Moisés, eu pergunto para os irmãos, por que Moisés ficou 40 anos Não, antes. Você sabia que Moisés ficou 40 anos cuidando lá? Meus irmãos, você sabe com quantos anos Moisés foi libertar o povo? 80. Quando Moisés ficou no deserto mais 40, quantos anos? Jesus, Ivanete. De vez em quando eu me surpreendo, eu fico de vez em quando falando com Deus,
eu vou fazer os 52 anos. Eu, diante do Espírito Santo de Deus, esse dia eu estava orando, eu falei, Deus do céu, eu preciso de mudar muito ainda, meu Senhor. Aí eu estava pregando, eu fui preparar uma mensagem, soltei na rádio já. Aí o comentarista sobre a vida de Moisés, ele fala que Moisés foi o homem mais calmo. Isso depois que ele passou, que ele matou o egípcio, ficou 40 anos cuidando lá daquele rebanho. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto. E já tinha, quando Deus trabalhou, moldou Moisés, aí a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso. Olha o que ele diz em Salmo 90: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração o quê? Levar. É barra, meu irmão. Vamos começar a terminar aqui, depois a gente segue. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: manso, a mulher mansa é aquela mulher que de repente o marido chegou em casa e ela está com tudo para descarregar, mas ela é controlada pelo Espírito Santo, porque ela agora é mansa. É aquela pessoa que, inclusive, eu estou pedindo a Deus cada vez mais isso. É aquela pessoa que fala uma verdade, mas fala a verdade na hora certa, e fala a verdade com oração. Não é igual o vidro de casa lá, fui lá, Flor, e falei na cara dela, eu coloquei o dedo no nariz dela, e se ela mexesse, nós rolava no chão. Mulher barraqueira. A igreja está cheia de mulher barraqueira, e de homem barraqueiro também. Entendeu? Agora eu ficar me expondo, Maurizão, expondo igual eu falei aqui no Face, expondo a família, expondo as pessoas, briga demais em casa. O vizinho fala assim, diz que é crente, entendeu? E eu estou delicado, não estou? Agora, depois que eu estou pregando, eu peguei esses dias um pastor que eu estou lendo ele, e eu fui no Sinterpão com Giselda, e peguei, eu era assim, parava o carro, Giselda, peraí, lembra do caminho da roça? Agora, Marcos André, tu é exercitando. Agora eu chego, vem cá, meu cheiro, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Hã? É, espero falar. Olha, ser manso é falar, Ângela, hein, Ângela? Tem gente que fala assim, falei a verdade. Falou a verdade, machucou, feriu, sabe? Trouxe raiva à pessoa, à esposa. Nós precisamos disso, irmão. Bem-aventurados mansos, entende? Mansos, bem-aventurados mansos. Isso pode ser incitação à violência. Depois eu corto lá, tá gravando aí, sabia? Comprei um aparelhinho mais chique ali, ó, inaugurando hoje. O que mais aí? Bem-aventurado o quê? Aí eu quero concluir aqui. Fome e sede de justiça. Aí eu quero falar com os irmãos. Eu particularmente, eu quero respeitar vocês que têm a posição. Particularmente, eu sou contra essa lei que está aí, da questão da maioridade. Numa sociedade nossa, onde quem vai preso é quem não tem dinheiro, onde o pobre é vilipendiado. Sabe, o problema não é fazer essa lei. O problema é que na nossa sociedade a corrupção é tão grande que não tem como dar assistência, e também nem tem o que fazer. Alguém está falando, o que faz, pastor Eugênio? Eu falei assim, agora, meu irmão, é aguentar o batidão, é esperar essa moçada todinha envelhecer, porque eles envelhecendo com 80, 90 anos, eles não conseguem nem roubar. Não tem jeito não, concorda comigo? E esperar completar a idade deles, mas não tem jeito. E eu particularmente eu sou contra, porque você está na televisão lá, de repente você viu um menor que entrou numa casa, matou a velhinha igual passou esses dias. Aí a gente está de cá, e se a gente não conhecer a Bíblia e a gente não vigiar, o que você fala? Desgraçado, essa miséria, isso é um bicho. Eu não gosto de Datena. Datena não tem respeito ao ser humano, não tem. Porque você pensa bem, meu irmão, um bandido que está lá, o pior deles, que estuprou, que fez tantas coisas, eu e você poderíamos ser pior do que ele. E tanto eles como nós somos farinha do mesmo saco.
Interessante o que eu estou falando aqui, entendeu? Somos farinha do mesmo saco. A polícia tem que fazer o papel dela e muitas vezes não pode fazer muito, porque tudo hoje. Eu estava vendo interessante que 2 menores fizeram um roubo. O policial pegou um e foi pegar o outro, e cheio de gente. Olha, eu sou menor, filma aqui, para eles não encostar a mão em mim. Eu sou menor. Meu irmão, perna para quem te quer. Sociedade nossa hoje é você vigiar. Não fica com sino do pânico também não. Tá ligado? E uma notícia eu dou para você. Se é o cara chegar para te roubar o carro, entrega tudo. Passou um vídeo e mostraram o cara lá no bairro, lá no centro lá 2 ladrões chegaram e ele lutando com um ladrão. E o outro cara lá, se tivesse uma arma, matava ele. Mas é isso, as pessoas, o que tem a ver? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é essa justiça de querer matar as pessoas. Não é essa justiça de dizer desgraçado, tem de morrer, pena de morte. Pena de morte para quem? Aquela música tem que ser cantada nas nossas igrejas. Que se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, oh, não fica um. Aqui tá beleza, aqui ó. E gritar, pega ladrão, não fica um, irmão. Aí você fica levado por Datena, fica levado por esse pessoal e todo aí. A gente fica do lado de cá da televisão, né? O sensacionalismo. A gente fica de cá como crentes, e aí inflama a gente. A justiça que esse pessoal busca não é a justiça de Deus. A justiça que nós devemos buscar, sede e fome. Senhor, converta esse povo. Senhor, que a tua justiça, o que é a justiça de Deus? É aquela justiça que me tornou justo, te tornou justo diante de Deus, você justa. Que você pode chegar diante de Deus e com toda liberdade falar com Ele. É essa a ideia. Entendeu, irmã Isabel? Aquela pessoa que fez o mal à senhora, lembra? E a senhora orou por ele. Meu Deus, tenha misericórdia. Isso que é justiça. Não é pleitear essa justiça dos homens. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é isso. É falar, meu Deus, alcance eles. Senhor, não deixa aquele rapaz morrer, aquele adolescente morrer sem te conhecer. Meus irmãos, o problema nosso é que nós queremos viver uma vida acomodada. Queremos ter uma sociedade na paz. Sabe para quê? Para a gente ficar mais vaidoso e distanciar cada vez mais de Deus. Ter fome e sede de justiça é clamar a Deus para que Deus derrame a sua bondade no coração dos homens, porque ninguém é bom. Não existe sequer um justo. Não existe sequer alguém que possa chegar diante de Deus. E Jó queria fazer isso. Jó chegou diante de Deus e disse: Deus, coloque entre eu e ti uma virgem, uma mulher, e eu quero que o Senhor coloque. Se eu pelo menos olhei para ela, se eu pelo menos cobicei ela. Só que Jó, a fraqueza dele não era mulher, não era dinheiro, não era nem poder. Sabe qual era a fraqueza de Jó? Vaidade. Sabia que tem gente assim? Sabia que tem gente até para orar na igreja, elas oram o que ninguém merece? Meu Deus, na tua presença augusta e santa, segundo o beneplácito da tua vontade, Senhor. Que miséria é isso? O que é isso? Você está entendendo? A pessoa é tão vaidosa, ela não tem fraqueza. A mulher não tem, ele não tem fraqueza na área de sexo, não tem fraqueza na hora do dinheiro. O estupim dele, ele tem estupim, ele não é nervoso. Você já viu pessoa assim? Vai me concluir? Já viu, pastor Fábio? Até para conversar com você, ela diminui o pisca-pisca dos olhos. Pastor Eugênio, seguinte, olha, eu estou orando nas madrugadas para o senhor. Um dia, um infusado deste falou comigo assim: pastor Eugênio, fica tranquilo com esse problema que o senhor está sofrendo. Eu já falei com Deus diante do Senhor. Eu já falei com Deus na madrugada, e o Senhor já me confirmou que o senhor não vai gastar dinheiro com o médico. Na outra semana eu gastei dinheiro com o médico. Olha, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, eu estudei no seminário a psicologia da religião. É tão perigoso, presta atenção, é tão perigoso que tem pessoas que elas acham que elas são mais queridinhas do papai. Entendeu? Sabia disso?
Tem pessoas que elas acham que elas são queridinhas do papai. E elas se acham tão... tem pedigree. Acham que elas são tão queridinhas diante do papai, que elas chegam e falam com Deus assim, e chega para você: não, pode ficar tranquilo. Eu falei com o papi na madrugada. Falei com o papi na madrugada. Meu irmão, e esse irmão, diante de Deus, falou comigo. E eu falava assim: Giselda, eu não aguento mais esse irmão. Esse irmão é pietista demais. Porque pietista é o falso. Você entendeu? Aquela pessoa que até para... Meu irmão, tem pessoas na igreja que você fica até sem jeito. Eu me lembro, nós morávamos em uma cidade aqui perto, eu vou falar o nome não. Aí eu falava assim, eu não podia pedir assim: um irmão voluntariamente ore. Quem orava? Um irmão. Esse irmão, ele ia no Rio Jordão, bebia água. Ele ia bater papo com Moisés. Meu irmão, ele conversava com João Batista. Ele conversava com aquele povo, tudo aqueles fariseus, conversava com todo mundo. Aí de repente um dia a mulher falou assim: olha, se deixa, olha Eugênio, que é o evangelista, olha Eugênio, você cuidado, porque vai chegar um dia aqui à noite e todo mundo vai embora. O povo fala desse jeito. Ele orava, meu irmão, que misericórdia. Você está entendendo? E sabia que tem gente assim? Tem gente que não ora em casa, passa a semana toda nos problemas da vida lá, nunca ora, aí chega na igreja, na frente da igreja ou dentro da igreja, vai fazer uma autoexpiação. E eu não sou besta, eu estudei sobre isso. Por isso que nosso culto domingo à noite fica de pé, canta 5 músicas e vamos embora para casa. E esses dias um irmão falou assim: pastor Eugênio, na igreja aqui está perdendo o padrão nosso. Que padrão? Não tem bênção apostólica. Não tem, não vai ter, não faz isso aqui não. Por que bênção apostólica? Porque é tradição. Não estou dizendo que não deva ter, entendeu, irmão? Não estou dizendo. Então é mania que a gente tem, irmã Isabel, mania que a gente tem, e bestajada e tolice. Que o importante é, vai lá, canta, pregou, vamos embora para casa, e glória a Deus, e parar com essa autopiedade, entendeu? Essa dorzinha de mim. E bem-aventurados são aqueles que o quê? Tem fome e sede de... Porque serão o quê? Fartos. É sede de justiça. É falar assim: Deus, tem misericórdia. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Beleza. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, de uma maneira graciosa, compadeceu de mim, de cada um de nós que está aqui. E nós nos curvamos neste altar e queremos dizer para o Senhor que reconhecemos, e isso também, esse reconhecimento veio do teu Espírito, porque nós somos ruins e maus. Nos ensina, Senhor, a ter sede e fome de justiça. Nos ensina a sermos pessoas mansas. Eu quero pedir para mim, me ensina sobre mansidão, me ensina a ser mais paciente, longânimo. Me ensine, Pai, em nome de Jesus. E que tenha na minha vida, diante do Senhor, que haja na minha vida, expressa essas bem-aventuranças. Eu oro para quem está aqui, para quem me ouve, neste momento, que o Senhor possa nos dar graça. E eu declaro em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, que fazemos mais uma vez esta aliança com o Senhor, de que queremos mais do Senhor. E não nos deixe, Pai, em meio às nossas vaidades, orgulho, e muitas vezes nós somos tão preconceituosos, inclusive eu. Não nos deixe só, para que vivamos o verdadeiro cristianismo que o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus, e todos digam glória a Deus. Vai lá tomar um cafezinho, uma água, Deus abençoe a todos. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança.
Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens.
Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Existem apenas duas maneiras de se ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é pensar que tudo é um milagre. A vida não começa quando nascemos, começa quando se ama. Não existe amor impossível, só existem amores difíceis de conquistar. O verdadeiro significado das coisas se encontra na capacidade de dizer as mesmas coisas com outras palavras. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Amor verdadeiro é aquele que o vento não leva e a distância não separa. O maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça o que não se pode tirar do coração. Nunca faça florescer um sorriso dizendo eu te amo, para mais tarde fazer rolar uma lágrima dizendo me esqueça. Não importa o que você é, o que importa é o que você quer ser. Faça da sua ausência o bastante para que alguém sinta sua falta, mas não o prolongue demais, para que esse alguém não aprenda a viver sem ti. Mais vale calar os sentimentos do que demonstrar a quem não pode correspondê-los. Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Mais vale feridas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. O dia mais importante da vida da gente não é o dia em que conhecemos uma pessoa, mas sim qual tempo ela passa a existir dentro da gente.